O nosso tema de trabalho é fluxonomias, da matéria de Fundamentos da Ciência da Informação. Os integrantes são Cleison Santana, Douglas de Sá, Giovana Soledade, professor Carlos Alberto Ávila Araújo. Primeiro, antes da gente falar sobre fluxonomia, precisamos saber quem que é Thomas Van der Waal. Ele é um arquiteto da informação formado pela Universidade de Georgetown, em Washington, responsável por cunhar o termo fluxonomias em 2004. Origem. O termo fluxonomia surgiu em 2004, criado então pelo arquiteto da informação Thomas Van der Waal, a partir da junção de folk, povo, né, que significa povo, pessoas, com taxonome. Embora a essência da prática, o salvamento de links favoritos e a atribuição de palavras-chave já fosse desenhada há tempos através do uso de navegadores para a marcação de links favoritos e da meta tags na descrição semântica de páginas web, considera-se então que a fluxonomia representa uma remixagem dessas práticas com a inovação do ambiente colaborativo propiciado pelas redes sociais. Síntese e teoria. A fluxonomia pode ser definida como uma classificação popular que se origina das ações de representação da informação desempenhadas por usuários de diversos serviços na web atual. Pode ser descrita como uma inovação que explora o potencial das redes sociais na organização e no compartilhamento dos recursos informacionais. Desse modo, ela agrega as manifestações da linguagem contextualizada e, por vezes, caótica de sujeitos em colaboração. De acordo com Faraok, a unidade básica de informação nas fluxonomias é uma tríade constituída por sujeito, conteúdo e tag. Esses três elementos caracterizam os ambientes colaborativos que as utilizam como redes complexas, de maneira que as redes que se configuram nesse contexto podem ser analisadas sob distintos aspectos, dentre os quais se destacam os sociais, rede de atores sociais, e semânticos, rede de conceitos. A fluxonomia é alvo de pesquisas que visam compreender essa modalidade de organização da informação em ambientes digitais e como essa configuração, que integra redes de conceito, pessoas e conteúdos, pode contribuir para o desenvolvimento de metodologias e instrumentos de representação e recuperação da informação nos mais diversos contextos. Fluxonomia é uma prática social de representar, classificar e indexar as informações por meio de mídias sociais, ou seja, são as tags e hashtags que nós utilizamos, né? Então, essas tags e hashtags, elas são utilizadas para a recuperação da informação nas redes sociais, mas também utilizamos para representar a informação. O ato de etiquetar é do próprio usuário da informação, isto é, não é o autor nem o profissional de indexação que indexa o recurso da web, e sim o seu próprio usuário. Então, trata-se de uma indexação livre, em linguagem natural, não são adotadas regras ou políticas de indexação e nem o controle de vocabulários, ou seja, não há efetivamente a tradução dos termos para uma linguagem artificial. Os conteúdos são indexados livremente pelos usuários do recurso, podendo representar assunto ou quaisquer outros elementos de metadados, tais como tipo ou formato. Principais ideias e conceitos. Os estudos sobre a fluxonomia indicam uma nova área de investigações em que tanto as perspectivas teóricas quanto metodológicas se encontram em processo de definição, a partir da revisão da recente literatura produzida sobre fluxonomia e indexação social, o processo que a origina, né? A autora Trant, ela aponta 3 grandes abordagens principais da fluxonomia. 1. Pesquisas que investigam a fluxonomia em si, bem como o papel desempenhado pelas tags na indexação e recuperação da informação. 2. Pesquisas cujo enfoque recai sobre o comportamento dos usuários no processo de indexação social. E 3. Pesquisas que investigam a natureza do sistema fluxonômicos enquanto estruturas sociais técnicas.
Destaca-se ainda a existência de uma quarta abordagem que estuda a aplicação da fluxonomia em interoperabilidade com instrumentos formais voltados para a organização da informação. A fluxonomia ela pode ser limitada, aí a gente pode dar um exemplo de um criador de conteúdo do YouTube. No caso, só o criador vai definir as tags e hashtags que ele vai colocar ali no vídeo, né, no conteúdo. Então, isso seria fluxonomia limitada. E tem a ampla. A ampla é o que a gente conhece como Instagram e Twitter, que várias pessoas, vários usuários, podem colocar tags e hashtags em um certo conteúdo que está ali disponível nessas mídias sociais. Autores e vertentes. Os autores, né, eles se dividem em dois grupos. Tem os que entendem a fluxonomia exatamente como resultado de um processo, como um produto. Esses autores são o Val, Lund, Mattes, Smith, Trant e Sturz. Esses autores entendem a fluxonomia exatamente como resultado de um processo, como um produto, né? Que foi o que eu já tinha falado antes. Podemos utilizar, então, a definição utilizada por Sturz para a definição da fluxonomia como um produto. Ele fala, né, que para o autor, na prática, a fluxonomia é um conjunto de etiquetas com uma ou mais palavras-chave que usuários de um sistema compartilhado de gestão de conteúdos na web aplicam a recursos individuais a fim de agrupá-los ou classificá-los para posterior recuperação. E temos os autores, né, que se referem à fluxonomia como uma abordagem ou uma metodologia, ou um sistema, ou um novo paradigma, ou seja, o conceito representando o processo de criação das fluxonomias, e não apenas como resultado deste processo. Esses autores são Peterson, Russell, Gui Tolkien, Omukai e Hamazaki e Takeda, Quintarelli, Raymond e Valogueiro. Podemos, então, utilizar a definição utilizada por Omukai, Hamazaki e Takeda para a definição da fluxonomia como uma metodologia. Para eles, trata-se de um sistema que administra etiquetas atribuídas pelos usuários aos recursos por eles indexados, compartilhando-as com os outros usuários e também disponibilizando as informações de outros recursos disponíveis na web, que foram indexados da mesma forma. Então, isso permite que os usuários possam obter mais informações sobre o contexto, sobre os conteúdos existentes na web relativamente ao seu tema de interesse. Para a gente finalizar, né, o conteúdo, então a gente vai falar sobre a importância e significado do que o grupo entendeu como a importância da fluxonomia para a ciência da informação. Então, nós entendemos que este recurso é bem importante no âmbito da ciência da informação, pois facilita, então, a indexação de forma mais prática, a partir da concepção de cada usuário. Porém, deve-se tomar cuidado para que essa indexação seja feita de forma correta, com tags e hashtags, que não tenham ambiguidade, para que os conteúdos sejam recuperados corretamente. E apesar de ter bons estudos relacionados à fluxonomia, ainda se faz necessário que os profissionais da área continuem estudando essa teoria para que acompanhem o desenvolvimento acelerado dos conteúdos e das tags e hashtags que representam tais conteúdos que são produzidos no ambiente digital, a fim de contribuir com a melhora das aplicações dessas etiquetagens, quer dizer, feita pelos usuários, e que as informações sejam recuperadas de forma fácil e correta. Sendo assim, a gente finaliza a apresentação desse tema, né, de fluxonomia. Muito obrigado pela atenção. Até mais.